feminismo, não é? Do feminismo radical, quando justamente as feministas e as ativistas, né, dessa onda começaram a denunciar, quer seja em texto, em filme, em performances, o tratamento social e jurídico, tá, que culpabilizava as mulheres pelos estupros sofridos, né? O que se pretendia conceituar e também criticar, tá, era justamente o ambiente no qual leis, normas, valores e práticas favoreciam a violência sexual contra a mulher com base na desigualdade de gênero. Então, gente, o termo cultura do estupro, ele foi usado pela primeira vez em 1974, tá? Por uma feminista estadunidense chamada Noreen Connell, que junto com Cassandra Wilson publicaram um livro, né, em que tratavam desse assunto, tá? Que também em 75 acabou sendo, digamos assim, inspiração para que em 1975 um outro livro que se tornou muito importante dentro desse debate, de uma autora chamada Susan Brown Miller, tá? Que fizeram uma coisa que até então ainda não tinha acontecido em livro: colocar relatos em primeira pessoa, tá? Das mulheres vítimas de estupro, tá? E que tinham justamente como objetivo, tá, demonstrar que a violência sexual ela era muito mais frequente do que as pessoas imaginavam. Porque vocês, se até hoje, né, vocês sabem, e daí o motivo pelo qual nós estamos hoje aqui, tá? A dificuldade que se tem em tipificar um estupro, né? Vocês façam uma ideia 50 anos atrás, né? Como é que era. E também ainda em 1970, quer dizer, dentro dessa onda importante em relação ao sexo, sexualidade, corpo feminino, que é um dos pilares das discussões do feminismo de terceira onda, tá? Nós temos uma outra feminista importante, chamada Kate Millett, que justamente argumentou que o estupro, né, tinha a ver, e isso é importante, com uma política sexual que o Ocidente, enfim, vinha perpetuando, tá? E não a uma suposta natureza agressiva da sexualidade masculina. Porque sim, tá? Dentro dos debates desses primeiros anos, principalmente, mas isso ainda continua, né? De alguma maneira, enfim, vocês devem saber lendo por aí, né? Não apenas livros, mas também dentro do senso comum, uma ideia absolutamente equivocada, né, de que a sexualidade masculina ela é naturalmente ou essencialmente agressiva. E a natureza da sexualidade feminina, passiva. Né? E desde os anos 70, pelo menos, que o feminismo vem publicando textos, pesquisas e falando, né? E aí a Kate Millett é uma autora importante nesse sentido, para dizer que não. Né? Se não há uma essência no ser mulher, também não há uma essência no ser homem. Mas o que há é uma política sexual, tá? Que apoia o estupro. Né? A ideia, portanto, da cultura sexual vai nascer daí. Tá? Dessa ideia de que há uma política sexual que apoia o estupro, justamente porque, no caso da cultura norte-americana, mas a gente pode estender isso perfeitamente, né, para a América Latina, tá? Essa passividade inerente à sexualidade feminina, que se propaga, né, culturalmente, não significa, vejam bem, ausência de desejo sexual, mas que não caberia às mulheres serem agressivas ou assertivas na demonstração do mesmo. E dessa maneira, então, nasceria a suposição cultural de que todas as mulheres estão sempre disponíveis para o sexo, né? Mesmo quando elas dizem que não. Né?
Então, segundo o pensamento dessas feministas radicais dos anos 70, tá? É o lugar atribuído às mulheres na sociedade que desempenha esse papel significativo nas atitudes e nas opiniões, né, de muitos, especialmente dos estupradores, né, em relação à prática da violência sexual. É aquela velha história que a gente ainda continua escutando e que daqui a pouco eu vou voltar a falar. Quando você diz não, você está querendo dizer sim, né? E aquelas frases famosas dos estudantes de Yale, né? Quando ela diz não, ela quer dizer sim. Quando ela diz sim, ela quer dizer anal. Que é o slogan, né? Que eles carregam na camiseta deles, principalmente naquele show de horrores que são os trotes para calouros, né? De qualquer forma, então, vai ser a partir dos movimentos feministas radicais, né, que você começa a trazer à luz todo esse debate sobre os estupros cometidos entre pessoas conhecidas, e isso é muito importante, viu, pessoal? E que eram pouco notificados, né? Uma vez que a maior parte das mulheres, diante de um ato sexual não consentido, tendiam a evitar o confronto direto, justamente porque, né, dentro dessa cultura do estupro, fica explícita, né, a questão de, ops, se um homem conhecido, que era a maioria dos estupros que se tem nota, que se tem notícia, né, será que não fui eu que provoquei? Será que alguém vai acreditar em mim? E como é que eu vou ficar diante da família, dos amigos e de todo mundo que está ao meu redor? Quem vai acreditar em mim? Né? Então, justamente o que o movimento feminista dos anos 70 pretendia era quebrar esse silêncio. Né? Justamente as feministas, e são muitas, eu não teria aqui nem como numerar, né, quantas, justamente denunciavam o modo pelo qual as mulheres são ensinadas, né, a se comportarem adequadamente ao que a sociedade espera delas. Não andar sozinha, não vestir roupa provocante, tudo para evitar o estupro. Né? Desse modo que se afirma que o comportamento feminino está diretamente relacionado com a conduta sexual masculina, o que vincula a sexualidade masculina à violência e o comportamento feminino à submissão. Essa associação entre sexualidade e violência presente em filmes, propagandas, livros, músicas, dificultaria dissociar o estupro de uma relação sexual não violenta. Nossa cultura pode ser caracterizada como uma cultura do estupro porque a imagem de uma relação sexual está baseada no modelo da sexualidade masculina agressiva. Tá? Isso quem fala é uma feminista chamada Herman, tentando explicar de que modo que essa ideia da sexualidade masculina dominante, naturalmente agressiva, molda, tá, as imagens e as referências que se tem de uma relação heterossexual. Tá? E nesse sentido, tá, quando o modelo é o de uma sexualidade masculina impulsiva e agressiva, o estupro se naturaliza, o que poderia explicar a dificuldade das vítimas em denunciarem agressores, especialmente os homens conhecidos. Outra coisa que é bastante importante é que justamente essa separação entre os espaços masculinos e femininos dentro da sociedade, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, tá? Nos diz perfeitamente bem onde não poderíamos estar. Né? E a maneira pela qual tudo que acontecer a você, como mulher, a culpa vai ser sua, se você não seguir exatamente o que a norma social lhe diz. Né? Então, quando um conhecido te estupra, a culpa que essa sociedade veio criando em você desde sempre, tá, faz com que você pense, mas será que eu não dei a entender? Então, nesse sentido, e voltando para a história que eu estava falando da rua, ainda, e esse é um dado importante dentro dessa discussão, ainda que nós possamos entender, né, dentro dessa lógica,
como é que você vai criando uma natureza, criando equivocadamente, evidentemente, uma natureza da sexualidade masculina agressiva, ao mesmo tempo em que eu estou dizendo, apesar disso, esta é a sexualidade que deve ser respeitada. E é essa sexualidade que tem que estar no meio da rua a hora que quiser. Vocês estão entendendo? Essa é uma questão muito, muito importante dentro desse debate. Viu, gente? Por quê? Porque eu crio culturalmente uma ideia de que os homens são naturalmente impulsivos, que eles são incapazes de seguir minimamente a civilidade na hora de se comportar com outros corpos na rua, né? Corpos femininos, corpos não binários, corpos não brancos, né? Ele é impossível para ele se controlar, né? Já que ele é agressivo por natureza, impossível de segurar. Eu também estou dizendo, cada vez que eu digo, não andem sozinhas, estejam sempre com as amigas, que esse espaço da rua é o espaço dele. Já que você não tem nenhuma instrução para dizer, olha, depois da meia-noite não solta homem na rua. Depois das 11h30 da noite não aceitamos mais homem dentro do bar. Entenderam? Tá? Então, eu também estou dando para essa sexualidade essa que eu mesma criei, dizendo assim, não, ele é assim mesmo, ele é selvagem, ele é impulsivo, e a sua sexualidade ela é violenta, eu estou dando para ele também um passe livre, já que eu estou dizendo para as meninas, enfim, para todos os grupos que eu enumerei, não estejam sozinhas na rua quando essa gente estiver solta pela rua, porque aí qualquer coisa pode acontecer. E se qualquer coisa acontecer, a culpa é sua, né? E não dessa pessoa que te agrediu. Então, e outra coisa, né, que eu falei, mas é sempre importante frisar, que quando uma mulher, ou enfim, uma pessoa denuncia o estupro cometido por alguém conhecido, a chance dela de acreditarem nela ainda é menor, tá? Do que quando ela denuncia o estupro por alguém não conhecido ou por um grupo desconhecido, tá? Uma vez que o comportamento em relação à sexualidade, né, que se espera das mulheres é de ser discreta, não confrontar, não tomar iniciativa declarada no ato sexual, mas seduzir, provocar o desejo masculino, sempre se constroem dúvidas em relação a: será que houve estupro mesmo? Né? Será que ela resistiu o suficiente? Será que ela não provocou o homem? Tá? Eu vou ler aqui para vocês os números de uma pesquisa, também publicada por Herman. A ligação entre o comportamento feminino e a prática do estupro não se confirma. Pesquisas demonstram que, em 82% dos casos, o estupro foi planejado e em pouquíssimos aconteceu por impulso. Igualmente, a imagem da vítima sexualmente atraente e provocativa é irreal, pois o estupro é tanto cometido contra crianças de 6 meses quanto com idosas de 93 anos. Né? E eu acho que é importante também aqui lembrar, há pouco tempo atrás, gente, acho que antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, agora eu não estou me lembrando em que país, mas teve uma exposição muito boa, né, em relação a essa questão da cultura do estupro, que foi das roupas que as mulheres estavam vestindo quando foram estupradas. Eu acho que foi nos Estados Unidos essa exposição, gente, eu não lembro. Se alguém lembrar, depois fala aqui no chat, tá bom? Justamente no intuito de quebrar esse mito, né, da tal da pergunta, mas o que você estava vestindo? Né? Calça jeans, camiseta branca, enfim, uma exposição bastante impactante que vocês podem ver, encontrar na internet resenhas, né, sobre essa exposição. Então, essa questão que as feministas começam a levantar, portanto, nos anos 70, de que o estuprador ele é
um homem normal, né? Não é um monstro, não é alguém que, se você olhar na rua, você vai dizer assim, olha, aquele aí tem a cara de estuprador. Não, tá? Ele é um homem que tem uma personalidade, uma aparência, um comportamento considerados normais. Não existe, né, nenhum estudo, nada, vamos dizer, todas essas autoras, que possa colocar a personalidade desses homens denunciados, né, que é de onde elas partem para fazer esses estudos, com algum tipo de personalidade anormal, tá? Portanto, vamos dizer elas, o estupro e a cultura do estupro, né, estaria relacionada à construção social da masculinidade e não a uma personalidade desviante. Essa é outra questão chave aqui. Tá? A maneira pela qual você constrói socialmente a masculinidade que você produz uma cultura do estupro e estupradores. Né? E não qualquer coisa que vincule o estupro a uma personalidade desviante, alguém que, de alguma maneira, tem um desvio de personalidade ou qualquer coisa parecida com essa. Tá? Portanto, a cultura do estupro produz estupradores quando encoraja a socialização de homens por meio de valores tais como controle, dominação, insensibilidade, competitividade, raiva e agressão, e os desencoraja a expressarem colaboração, cooperação, vulnerabilidade. Tá? E, nesse sentido, essa cultura, tá, produz o agressor, né, que, nesse sentido, alguém pode dizer, portanto, se eles são produtos dessa cultura, eles também são vítimas da cultura do estupro. Aí é sempre uma questão a ser debatida. Tá? Então, junto com isso, ou seja, junto com a ideia da cultura do quem é o estuprador, né, conhecido, quem é esse cara, também se constrói o perfil da vítima, né, dentro da mesma ideia. A construção social da vítima realizada pelas práticas jurídicas como um todo, tá? Uma vez que a legislação vincula o exercício da sexualidade à reprodução e criminaliza o aborto, por exemplo. Tá? Além disso, a doutrina valida e continua validando os questionamentos sobre os comportamentos da mulher, a insuficiência de seus relatos, o consentimento e justificativa do estupro marital. Por seu lado, as práticas jurídicas obrigavam as mulheres a recontarem o fato à polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, questionando se houve violência ou por que não reagiram, com indagações do tipo, principalmente se o estupro for cometido por um homem conhecido. Tá? Ela realmente disse não? A ausência de um grito de não significaria um sim? Ela estava realmente tão bêbada ou drogada que não podia consentir? Ou aceitou beber e isso sinalizou que ela queria a relação sexual? Esses argumentos da defesa, que desqualificavam moralmente as mulheres, acabavam, por fim, com a absolvição do agressor, demonstrando absoluto descrédito que se dava à palavra da agredida. E você sabe que isso continua sendo assim. Nós, agora mesmo, não é? Tivemos aí o juiz que absolveu os 2 PMs. Vocês devem ter acompanhado, né, os argumentos da absolvição. E aí, gente, na década de 80, né, então esse era o panorama dos anos 70. Na década de 80, tá, se começou a organizar uma luta em 2 frentes. Tá? A primeira, questionou a definição legal do estupro para incluir o estupro marital. A definição legal do estupro, entendida como conjunção carnal forçada com uma mulher contra sua vontade, ainda que abarcasse qualquer mulher, excetuava a esposa. Né? Então, essa ideia de que estupro é sexo ilegal, que esse era o entendimento, né? Já que quando você está casada, você tem a obrigação de fazer sexo com seu marido,
foi uma das lutas muito importantes das feministas dos anos 80. Tornar estupro o estupro marital. Né? Portanto, uma relação sexual forçada no casamento não é entendida como estupro. Dessa forma, o estupro seria o sexo ilegal, ou seja, quando é cometido por aqueles indivíduos que não possuem direitos sobre a mulher. De outra forma, aos olhos da lei, a violência em uma relação sexual era permitida quando o homem era proprietário da mulher. Né? A segunda vertente, né, de luta dos anos 80 concentrou-se na alteração do processo de reparação jurídica, buscando proteger as mulheres de ameaças e sensibilizar os profissionais da área jurídica quando as mulheres denunciavam um estupro. Além disso, exigiram a exclusão da necessidade de uso da força na definição do crime e da demonstração da resistência como ausência de consentimento. Gente, essa é uma das questões que continuam assombrando os processos dentro, e isso caracteriza a cultura do estupro. Né? Você foi estuprada quando você consegue, no corpo de delito, ver a moça toda machucada, cheia de hematoma. Né? Quando você consegue provar que você resistiu. Então, nos anos 80, a luta foi pro... Mano, não, você está com uma arma na sua cabeça. Ou você está dentro de uma situação em que não há consentimento, ainda que o não tenha sido berrado. Né? Então, tudo isso entra no debate dos anos 80, tá? Justamente porque a intenção foi desconstruir a ideia de que o estupro era apenas uma relação sexual forçada e provocada por estranhos, e que estupros não eram raros nem cometidos por poucos homens, mas uma prática por meio da qual os homens exerciam poder sobre as mulheres. Tá? Então, uma questão que se debate muito é que justamente as reformas legais que começaram a acontecer nos anos 80, né, não foram capazes de lidar com os estupros cometidos por homens conhecidos, né? Especialmente por homens que estupravam as mulheres, né, em situações de encontro. Você marca de sair com uma pessoa para conhecer essa pessoa, porque você está meio afim dela e etc. Como no caso, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na América Latina inteira, né? Os estupros cometidos nos campos universitários. Né? Ou quando você sai pela primeira vez, ainda com uma intenção de conhecer a pessoa porque você está interessada nela e a pessoa te estupra. Ah, bom, mas você não aceitou sair com ele? Você não foi? Você não bebeu? Né? Que continua caindo a culpa sobre a mulher. Né? Então, nos anos 70 e nos anos 80, a gente pode dizer que os principais focos de debate sobre a cultura de estupro estavam vinculadas à questão da violência, do poder e da dominação presente na violação sexual entre desconhecidos. Né? Nos anos 90 e nos anos 2000, a atenção vai recair com mais veemência sobre a violência sexual cometida entre pessoas conhecidas. Tá? E aí a Sandra, ela vai dizer o seguinte: as perguntas sobre se foi mesmo um estupro e o quanto as mulheres resistiram demonstram que o padrão para o que é definido como sexo é masculino. Se não houve muita violência, não é estupro. Isso explicaria as baixas notificações referentes aos crimes de estupro, pois as mulheres não acreditam que o que vivenciam como estupro será entendido legalmente como tal. E esse é que é o debate que continua também permeando as questões até hoje. A vivência do estupro e o entendimento legal do que é um estupro. Né? Então, justamente nas últimas décadas, das últimas 2 décadas, né,
questões sobre o que define a cultura do estupro, digamos, gente, tem sido motivo de debates enormes, né? E muitas discordâncias também entre as feministas, tá? E eu vou aqui enumerar para vocês algumas dessas questões que estão presentes em tudo quanto é congresso, enfim, encontro que a gente faz, né? Realmente vivemos uma cultura de estupro? Se sim, em que ela consiste e como se caracteriza? Pode-se afirmar que há uma cultura do estupro ou o fato de o ativismo feminista das ruas e das redes sociais nomearem um conjunto de comportamentos como cultura do estupro não indicaria que estamos diante de uma cultura anti-estupro, isto é, uma sociedade menos tolerante ao estupro? Ao afirmar a existência de um pacto social sobre a cultura do estupro, não estaríamos generalizando? Em relação à cultura anti-estupro, poderíamos estar criando um pânico moral que geraria perspectivas amplas e exclusivamente punitivistas, ao vermos em todo homem um potencial estuprador? Para vocês verem, tá? Como dentro do próprio movimento feminista você tem esse tipo de questão que aparece, né? Com as quais eu não concordo, deixa eu só já me colocar, tá? Então, do ponto de vista dessa crítica, o conceito de cultura pode tanto apontar os diferentes valores envolvidos nas relações sociais e nas diversas sociedades humanas, quanto pode enrijecer o entendimento dessas mesmas relações e levar a entender equivocadamente que em cada sociedade todos acreditam igualmente nos mesmos valores e todos têm a mesma posição, né? E portanto, tá? A gente pode dizer que o estado da arte atual do debate sobre a cultura do estupro tenta pensar, né, duas questões-chave. A primeira, a violência sexual propriamente dita, mas a violência dos homens contra as mulheres em todos os âmbitos, e que poderia ser resumida da seguinte maneira, pessoal. Vivemos em uma cultura do estupro, ou o estupro é perpetrado por um número relativamente pequeno de homens predadores. O estupro é um crime evidentemente definível ou há áreas cinzentas nos encontros sexuais que desafiam uma categorização fácil para o sexo consensual, tá? E aí, nesse sentido, né, nos últimos anos, alguns, né, acabam generalizando, né, culpando a cultura do estupro pelo extenso problema das violências sexuais, por exemplo, nas faculdades, né, nos campos universitários. Embora seja útil apontar as barreiras sistêmicas para resolver o problema, é importante não perder de vista um fato simples. O estupro é causado não por fatores culturais, mas pelas decisões conscientes de uma pequena porcentagem da comunidade de cometer um crime violento. Bom, e o que a gente pode dizer sobre isso? Tá? A cultura do estupro, né, ela pode, quando generalizada, quer dizer, pensar esse termo de uma maneira generalizada, pode retirar do estuprador a responsabilidade. Esse é o debate, se não ficou muito claro aqui. Nós vivemos numa cultura do estupro. Responsabilizar a cultura e não o estuprador pode ser danoso para o avanço que nós podemos ter em relação aí à vida das mulheres, tá? E a tipificação do estupro. É disso que se trata, tá? Porque quando você enfatiza a cultura do estupro, tá? Pode se tornar muito difícil que a violência sexual diminua. Por quê? Porque tira o foco do indivíduo agressor, tá? E, aparentemente, poderia mitigar a responsabilidade pessoal do indivíduo pela sua própria ação. Então, não o que eu quero dizer para vocês com isso é que todo debate sobre violência sexual contra as mulheres
precisa ser muito objetivo, precisa estar sempre muito bem pontuado, tá? Para que a gente consiga lidar com essas duas questões que vira e mexe aparecem. A responsabilidade, então, é da sociedade, da cultura do estupro, e não do estuprador como responsável pelas suas ações, né? Então, a reação dos movimentos feministas a esse tipo de abordagem, ela foi imediata, isso a gente pode dizer sim, tal por tá. Em muitos trabalhos que se pode responsabilizar indivíduos que cometem atos legalmente definidos como estupro e, ao mesmo tempo, continuar discutindo a dificuldade que ainda existe de acusar alguém de estupro, na medida em que tanto a sociedade quanto as instituições insistem em culpar as mulheres que sofreram a violência sexual e encontram argumentos para justificá-la. O problema, pessoal, é sempre esse. As discussões elas não são dicotômicas, ou uma coisa ou outra. Você pode sim debater uma cultura, né, que normaliza e libera o espaço público para a agressividade masculina em todos os sentidos, e responsabilizar o indivíduo pelo seu ato, né? É sempre uma questão que passa pelas duas coisas e não apenas por uma ou outra, né? Para as feministas, tudo isso está relacionado à forma como a nossa cultura rotineiramente glorifica outros tipos de violência masculina, guerras, filmes de ação, e apresenta rotineiramente corpos femininos objetificados para o prazer masculino. Pornografia, filmes de Hollywood, clube de striptease e por aí vai, tá? Então, essas questões, tá? Que eu acho que são importantes, eu gostaria agora de ressaltar uma outra questão que é bastante importante, e é onde entram os novos bárbaros do patriarcado. O que é que tem acontecido com o mundo nas últimas décadas, que tem reforçado certos comportamentos violentos masculinos, né? E que é preciso falar, tá? É aquilo que a gente chama do novo backlash, ou seja, da nova reação patriarcal, tá? E que é sistêmica, né? Então, é preciso verificar, vai dizer uma autora que eu gosto muito, que é a professora Rosa Cobo, tá? Se esse gigante, que é o patriarcado, tem os pés de barro ou se está solidamente ancorado e se suas raízes são tão profundas quanto aparentam, tá? Para Rosa Cobo, né, essa reação patriarcal contemporânea tem lugar em meio a um cenário mundial de desordem geopolítica, internacional, econômica e políticas e éticas normativas. Algumas das instituições que articulavam a sociedade moderna estão em crise, outras em franca decomposição, algumas em transformação, mas nenhuma permaneceu inalterada. Essas mudanças intensas e aceleradas requerem novos instrumentos analíticos no que tange, por exemplo, à violência contra as mulheres e as novas formas que essa violência vai adquirindo, tá? Enfim, gente, ainda que as causas para esse backlash, né, para essa reação patriarcal, sejam variadas, a fundamental é o ressurgimento do pensamento feminista radical dos anos 70, tá? Que despertou esse patriarcado, né, feroz e pós-moderno, que confiou que a história tinha acabado, né? O tsunami 4.0, que é como eu chamo, né, a nova onda, a quarta onda do feminismo, tá? O Me Too, enfim, gente, finalmente a quebra do silêncio contra os estupros, né, e os assédios sexuais, e não apenas nas partes ricas do mundo, também na América Latina e na América Central. Em outros lugares do mundo também você vai ter, na Índia, né, onde os estupros coletivos aumentaram num nível absurdo, você começa a ter as vozes das mulheres gritando.
tá? E aí, nas palavras da professora Rosa Cubo, as antenas patriarcais se colocaram em alerta e a nova situação global está facilitando. Os setores mais intolerantes e fanáticos do patriarcado consideram que as mulheres foram muito longe. Daí as resistências masculinas começaram. Primeiro, apareceram fenômenos sociais isolados. Mas agora, o marco interpretativo feminista consegue nos devolver a imagem de uma rede patriarcal ativa e solidamente estruturada. E você vai ter, desde altas taxas de divórcio, baixa da taxa de natalidade, o crescimento de famílias monomarentais, outros modelos de família, crise de autoridade paterna, a absoluta decomposição do papel masculino como provedor universal, né, como diz a ideologia, são indicadores que colocam em manifesto que estamos diante de uma situação excepcional. Pela primeira vez na história do Ocidente, grandes setores femininos da sociedade podem dizer não aos homens. Seja porque esses não satisfazem seu ideal de companheiro, né? Seja porque desenvolveram projetos de vida nos quais os homens estão ausentes. E aí, bicho, a raiva é muito grande. E são a esses homens, né, que nós chamamos de os novos bárbaros do patriarcado. Aqueles que entendem que a violência é a resposta de emergência diante das mulheres que ganharam autonomia e liberdade em muitas regiões do mundo. A reação patriarcal cristaliza quando os setores mais intolerantes e fanáticos dos patriarcados contemporâneos sentem-se insultados com os avanços dos direitos e dos recursos das mulheres. Tá? E uma dessas manifestações é a violência sexual. Tem outras, né, que a gente poderá debater em outro momento. Tá? A clássica violência de gênero, um homem que agride uma mulher porque considera que essa é sua propriedade ou porque quer que continue sendo, é uma forma de violência muito arraigada em nossa sociedade e, por isso, tem um espaço no imaginário coletivo. Entretanto, junto a essa forma de violência está aparecendo outra qualitativamente diferente. A diferença radica em que certos homens agridem ou assassinam mulheres sem conhecê-las, simplesmente pelo fato de serem mulheres. São agressões despersonalizadas, nas quais agressores e agredidas não se conhecem. São assassinatos funcionais para os setores mais duros e intolerantes do patriarcado. E aí, gente, os exemplos mais terríveis e gritantes aqui do nosso continente, né, são os feminicídios na América Central, no México, tá? Em Ciudad Juárez, em Honduras, os estupros coletivos, os assassinatos perpetrados por homens durante as festas do fim de semana, os ritos sexuais iniciáticos que algumas gangues impõem às mulheres que desejam pertencer ao grupo, entre outras muitas agressões masculinas. São as novas formas de violência sexual patriarcal, justamente porque se nós tínhamos um fenômeno no qual os estupros, a maior parte dos estupros denunciados, ou que se conseguiam chegar à denúncia, eram cometidos por homens conhecidos, nos últimos anos isso mudou. Não diminuiu o número de estupros cometidos por homens conhecidos. Não diminuiu, ao contrário. Mas aumentou o número de estupros coletivos, né? Tanto na América Central, quanto no México, quanto na Índia, né? E por aí vai. Né? Essa que é a questão tratada aqui. Essas fraternidades masculinas produzem uma violência que atua como princípio de exceção do sistema de domínio patriarcal.
uma vez que os bárbaros do patriarcado entenderam que o consenso sobre o qual repousa a dominação masculina se quebrou. Começa a coação e a violência. E aqui, para reforçar a reação patriarcal, se fundem a exploração capitalista, a servidão cultural e a violência sexual. Temos muitas imagens para ilustrar essa aliança masculina que se concretiza em feminicídios. Uma jovem mulher indígena que sai do trabalho numa noite qualquer na Guatemala ou em Ciudad Juárez e é estuprada, torturada e assassinada. E temos uma outra imagem poderosa da violência masculina e da desindividualização das mulheres, que é o tráfico humano para exploração sexual. Esse fenômeno social é provavelmente a outra metáfora que ilustra com precisão o backlash, né, a reação patriarcal. Justamente porque o feminismo, sim, produziu muitos avanços, que a gente tem essas ondas de violência sexual qualitativamente diferentes, porque mudou o número, né? Quantitativamente diferente, porque muda o número dos estupros coletivos e dos feminicídios na América Central, e a liberdade que as mulheres foram conquistando para dizer não para os homens, né? Que vai... que a quebra da dominação masculina é percebida e a violência aumenta. Né? Nesse sentido, a gente pode colocar nesse mesmo barco os incel. Né? E a misoginia e o ódio e os assassinatos que esses grupos da Deep Web vêm produzindo e proporcionando. Né? O pano de fundo são as mulheres que caminham para a liberdade, que querem ser donas dos seus corpos, que negam a autoridade masculina, que querem estar no centro da sua história, que querem ser protagonistas das suas próprias vidas. No entanto, e isso é importante que vocês não se esqueçam, toda essa violência não é nem casual nem aleatória. É uma resposta reativa que quer mostrar o lugar para onde todas as mulheres devem regressar, para baixo da burca, né? Já que estamos com esse negócio do Talibã outra vez por aí. Né? Justamente porque os movimentos feministas têm desafiado os atos de dominação masculina e a ideologia patriarcal subjacente, né, que tenta tornar esse domínio inevitável e imutável. Né? Então, como nós vimos, as feministas das últimas 2 décadas, né, identificaram a violência masculina contra as mulheres, estupro, agressão sexual infantil, violência doméstica e as mais variadas formas de assédio como um método-chave do controle patriarcal e argumentaram que a agressão sexual não pode ser entendida fora de uma análise da ideologia do patriarcado, já que o estupro é sobre o poder e domínio e não sobre desejo sexual impulsivo. E apontam que quando muitas mulheres descrevem suas experiências sexuais, muitas vezes não fica clara a distinção entre o que é estupro e o que não é, mas sim, e essa é a outra questão importante, um contínuo de intrusão sexual na vida das mulheres pelos homens. Porque, gente, essa é a questão. Tem uma coisa que é o estupro que você caracteriza, pode caracterizar como crime. Entretanto, a cultura do estupro, né, e as experiências que as mulheres têm em relação à constituição do seu próprio desejo autônomo, a constituição da autoestima, enfim, tudo isso também faz com que em muitos relatos dos grupos de mulheres, né, que nem estão falando sobre estupro, estão falando sobre a sua vida sexual e, nesse caso, especificamente heterossexual, né, que eu estou me referindo aqui. A linha fica muito tênue, muitas vezes, para muitas moças. Se o que está acontecendo entre ela e o seu companheiro
é efetivamente um sexo consensual, ou se ela acaba cedendo, mesmo sem o desejo de manter relação sexual naquele momento. É um debate que continua a acontecer, né? Desse modo, os homens que estupram buscam poder, mas os homens também usam seu poder para conseguir sexo das mulheres, às vezes sob condições que não são legalmente definidas como estupro, mas que envolvem diferentes níveis de controle e coerção. Portanto, o foco das análises não deve ser reduzido a um número de homens que se envolvem em comportamentos que podemos facilmente rotular como estupro, ainda que esses representem um problema para lá de sério, né? Mas é preciso reconhecer o contexto maior em que os homens são treinados para procurar o controle e o poder sobre uma mulher, e de que forma esse controle é sexualmente conquistado. Se parece exagerado isso que eu estou falando, basta refletir sobre a maneira pelas quais os homens, em todos os espaços masculinos, frequentemente falam sobre o sexo, como perguntando para um amigo: e aí, você conseguiu? Né? Desse ponto de vista, o sexo é algo que alguém retira de uma mulher. E os homens discutem entre si sobre estratégias para aumentar a probabilidade de conseguir transar, mesmo diante da resistência das mulheres. Obviamente que isso não significa que todos os homens são estupradores, ou que todo sexo heterossexual é estupro, ou que relações igualitárias entre homens e mulheres são impossíveis, mas sim que o estupro é sobre poder e sexo, sobre a forma como os homens são treinados para entender a si mesmos e para entender as mulheres. E aqui eu vou fazer uma citação de uma autora que eu gosto muito, a Rafael, que ela diz o seguinte: deixe-me repetir, a maioria dos homens não estupram, mas considere essas outras categorias. 1. Homens que não estupram, mas que estariam dispostos a estuprar se tivessem a certeza de que não seriam punidos. 2. Homens que não estupram, mas não vão intervir quando outro homem estuprar. 3. Homens que não estupram, mas compram sexo com mulheres que foram ou provavelmente serão estupradas no contexto de prostituição. 4. Homens que não estupram, mas vão assistir filmes de mulheres em situações que retratam estupros ou atos de estupro. Homens que não estupram, mas acham a ideia de estupro sexualmente excitante. Homens que não estupram, mas cuja excitação sexual depende de se sentir dominante e ter poder sobre uma mulher. E, por fim, homens que não estupram, mas se masturbam rotineiramente para a pornografia, em que as mulheres são apresentadas como corpos objetificados, cuja função primária ou única é proporcionar prazer sexual para os homens. Então, para essa autora, né, considerar que esses homens não sejam estupradores em termos legais não é nada reconfortante. E é nesse sentido que devemos avançar e aprofundar as discussões sobre a violência masculina contra as mulheres, focando também nos atos que não são legalmente definidos como estupro, portanto, que estariam dentro dessa ideia de cultura do estupro. Tá? Uma cultura de estupro não exige que os homens estuprem, mas envolve o estupro e reduz a probabilidade de os agressores serem identificados, presos, condenados e punidos. É difícil imaginar quaisquer esforços significativos para reduzir e algum dia eliminar o estupro, sem falar abertamente e honestamente sobre essas questões. Então, tá? Não se pode
deixar de discutir sobre o processo de socialização pelo qual os meninos e os homens são treinados para se verem como mais poderosos do que as mulheres e considerarem essas últimas como objetos sexuais. É preciso formular perguntas críticas sobre os espaços masculinos, onde essas atitudes costumam ser reforçadas. Isso não significa considerar que todos os homens são estupradores em potencial, mas sim, se queremos que a violência sexual contra as mulheres acabe, é preciso enfrentar as novas faces do patriarcado ocidental, porque enfrentar a realidade da cultura do estupro e do estupro é perceber que a responsabilização criminal vigorosa de homens que estupram não resolve o problema maior. Se alguém duvida que a cultura do estupro existe e é relevante, de que outra forma explicaremos os membros da fraternidade, aquela que eu estava falando da camiseta, da Universidade de Yale, que marcharam no campus enquanto gritavam citações sexistas, incluindo não significa sim, sim significa anal, como parte de um evento há 10 anos atrás, em 2010. Todos reconhecem a referência irônica à mensagem anti-estupro. Não significa não, que expressa a demanda das mulheres pelo fim da violência sexual. Esses homens de Yale rejeitaram isso. A segunda parte do seu slogan, sim significa anal, afirma que as mulheres que concordam com o sexo concordam implicitamente com tudo o que um homem quer, incluindo, se for o caso, a penetração anal. Isso fará sentido para quem esteja ciente da prevalência da penetração anal na pornografia atual, comercializada para homens heterossexuais. Nessas cenas pornográficas, as mulheres às vezes imploram por essa penetração e outras vezes são forçadas a fazê-lo. Mas a mensagem é a mesma. O prazer dos homens é central. Esses homens de Yale, que é uma das universidades mais elitizadas, né, dos Estados Unidos, que produz líderes políticos, empresários, blá, 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 expressam claramente uma visão patriarcal do gênero e do sexo. O seu canto é um aval ao estupro e uma expressão da cultura do estupro. Nos últimos anos, apesar disso tudo, né, nós também podemos ver grupos de homens, né, se reunindo para repensar o seu papel dentro de uma cultura como essa. Homens pela igualdade, homens a favor da abolição do tráfico de mulheres, homens contra a violência de gênero e outros que atuam de forma individual, que tentam distanciar-se criticamente de um sistema de domínio que lhe proporciona privilégios. Estes homens serão aliados dos movimentos das mulheres em alguns momentos e essas deverão pactuar com eles ações que sejam de mútuo interesse. Aliados, nunca protagonistas. Sempre importante lembrar. Uma crítica feminista da cultura de estupro e do estupro é uma ameaça para todos os homens? Para aqueles que, socializados na cultura patriarcal, acreditam que devem temer tudo que as feministas reivindicam, pode parecer que sim. Entretanto, se considerarmos o feminismo como uma chave para uma sociedade mais justa e igual para todos os seres humanos, essa crítica não prejudica a humanidade nos homens, mas lhes dá uma chance de abraçar. E com isso, então, gente, eu encerro a minha fala, agradecendo vocês e abrindo, então, para perguntas e reflexões que vocês queiram fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Incrível de escutar, ouvir o que você tem para falar, realmente muito importante. Bom, nós temos algumas perguntas aqui e eu vou fazer aqui para você, deixa eu só pegar. Prontinho. Professora, a Lara te perguntou o que pode ser feito na criação de homens e mulheres para evitar que reproduzam a cultura do estupro? Isso é uma questão que ela é muito boa, porque eu não vejo nenhuma outra saída que não seja na educação crítica,
né, na educação possível, porque é muito importante que a gente entenda que ninguém nasce homem ou mulher, todo mundo se torna. Né? Não é apenas a frase famosa da Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se. Também ninguém nasce homem, torna-se. Então, a cultura de estupro muda quando a gente conseguir mudar aquilo que a gente quer que a sociedade seja. É uma revolução e ela começa pela educação. Né? Enquanto a gente continuar perpetuando determinados domínios como sendo masculinos e outros domínios como sendo femininos, colocando, inclusive, essencialmente a sexualidade masculina como naturalmente agressiva e da mulher naturalmente passiva, nós vamos estar cometendo os mesmos erros. Tá? Então, a violência com que se constrói a ideia de masculinidade abarca a cultura de estupro e todas as outras violências que essa masculinidade perpetua no mundo. Então, te juro, Lara, é da educação ambiental, a educação para a paz, a educação em relação aos gêneros. Porque essa maneira masculina e patriarcal de dominar o mundo acabou com a água, com o ar, com os bichinhos, com as plantinhas, com os homens e com as mulheres. Né? Então, é efetivamente uma maneira de pensar a sociedade que precisa mudar, e eu entendo isso como sendo um dos papéis da educação. Muito bom, professora, concordo muito com você, muito obrigada. A Bruna perguntou, professora, há uma relação entre a cultura do estupro e a pedofilia? Eu acho que sim. Ela tem uma relação quando a gente pensa, principalmente no caso da transgressão do tabu do incesto, que é quando um homem adulto estupra crianças da sua família. Tá? Porque tem essa ideia de que é meu, eu faço o que eu quiser. Né? Então, eu acho que a cultura do estupro também está ligada à pedofilia, no meu modo de ver, mais relacionado ao estupro por homem conhecido, que são os estupros cometidos dentro da família. Né? Nesse sentido, acho que sim. Né? E a pedofilia como um todo, sim, né? Faz parte da cultura do estupro, e aí é importante lembrar, tá? Que o corpo da criança, como sendo um corpo vulnerável, sempre vai estar feminizando aquele corpo. Né? Porque no caso da pedofilia envolve meninos também. Né? Não que o estupro não envolva homens, viu? É que nós não falamos nesse assunto hoje. Né? Obrigada, professora. Aproveitando esse final da sua resposta, eu queria te perguntar, uma pergunta minha mesmo, na sua opinião, como que a cultura do estupro atinge os homens? Como que atinge a educação deles, o comportamento e tudo mais? Como assim atinge? No sentido de criação, assim, você acha que interfere na criação deles nós termos essa cultura do estupro existente? Se eu entendi sua pergunta, os meninos eles são feitos para invadir, eles são educados para invadir, são educados para serem ativos na violência. Ou seja, sabe quando dois menininhos brigam e o pai diz para ele: você pode até brigar, mas se você voltar mais machucado que o outro, eu bato mais em você ainda. Né? Os meninos eles são educados para não serem tímidos. Eles são educados para serem os ativos na abordagem amorosa. Né? O problema é que é muito difícil numa cultura que é inteiramente voltada para pensar na atividade como agressividade, você imaginar que dentro dessa educação você também não eduque o menino para ser agressivo na abordagem sexual. É quase como, Milena, quando um moço está sendo gentil com você, é quase como se ele estivesse sendo gentil porque ele quer te comer. E esse negócio ele é tão sério na nossa vida, Milena, minha, de vocês, né, que podem ser minhas filhas, e dos meninos, né, que a gente tem essa fala até hoje. Ah, ele está falando assim com você porque ele quer te comer. É ou não é?
Isso não é da minha geração. Na geração de vocês, essa frase ainda existe, mano. Ela não deveria mais existir se a gente estivesse caminhando. Tipo, mano, o cara tá sendo muito legal comigo. Acho que ele só quer me comer. O que significa? Que uma abordagem afetiva masculina, para nós, soa como simulacro, Milena. Olha que bosta de vida afetiva nós temos. Quando essa frase coloca para você em dúvida se o que aquele menino está dizendo é sincero ou não, ou se no fundo ele está falando aquilo simplesmente porque ele quer te comer. E nesse caso, a gente tem essa separação muito grande. Nós, estou falando nós, quando olhamos para o menino, já vemos essa coisa separada neles. Ou seja, como é que é isso? E isso a gente ouve quando, nos cursos de masculinidades, né, que eu dou aí na PUC, no COGEA e tudo isso. Como é que é para o menino ser essa coisa partida? Né? Ser uma pessoa que pode ser efetivamente afetiva e amorosa e também querer te comer no meio disso, e não essa coisa separada. É muito triste, sabe, Milena? A gente pensar na cultura do estupro como um todo, porque para mim essa é uma grande frase dessas que demonstra a cultura do estupro. Entendi, professora, muito obrigada, muito interessante. Agora a Bruna fez mais uma pergunta. Ela te pergunta, professora, a educação de fato é essencial, porém a discussão de gênero e sexualidade nas escolas é vista como uma ideologia de gênero. Como podemos combater esse conservadorismo? Olha, Bruna, ideologia de gênero não existe. Isso vocês já sabem, eu nem vou entrar nesse mérito. Né? Nós estamos vivendo uma onda fascista, conservadora, não apenas no Brasil, né? Mas no mundo inteiro. Você vê a Hungria, né? Que aboliu e abominou e tomou esse negócio de ideologia de gênero, inventada pelo Vaticano em 1975, exatamente porque foi o Ano Internacional dos Direitos das Mulheres, colocado pela ONU, né? Oficializado pela ONU, uma luta que nós feministas já levávamos à frente desde 1910, né? O 8 de março. Mas essa discussão na escola, ela precisa acontecer, Bruna. E eu vou dizer para você, durante todos esses anos em que eu sou professora, e que nunca se coloca na discussão nem apenas a questão do gênero, masculino, feminino, trans, não binário, toda essa nossa discussão de hoje. Minimamente, Bruna, vocês na faculdade leem poucas mulheres e mais homens, em todas as matérias. Né? É como se nós mulheres não existíssemos em âmbito algum. Né? Nem nos livros que vocês leem. Quer dizer, essa falta de representatividade, né, sempre faz com que a gente pareça estar num lugar errado. Estamos na universidade, mas não pertencemos a ela, Bruna. Né? Estamos na escola, mas não pertencemos, porque nós estamos sempre falando de ideias e de teorias que homens desenvolveram. E uma ou duas vezes na semana, no mês ou no ano, a gente fala do desenvolvimento de uma ideia de uma mulher. Isso é horrível. De novo, digo para vocês, mais uma vez, essa merda de vida que nós levamos. Então, dentro da escola, Bruna, eu vou te dizer o que eu, Carla, fiz a minha vida inteira. Menti nos programas de curso que eu fiz. Porque quando você bota mulher, ou quando você fala, ai, mas não pode, ai, para quê? Tem que tratar de outro assunto. É simples, você entra na sala de aula e na hora que você está falando sobre alguma coisa, você, mete lá uma mulher, uma teórica, uma referência bibliográfica. Escreve o nome da mulher na lousa. E antes de ir embora, tenha o cuidado de apagar a lousa, né? Porque você nunca sabe qual é o professor machão que vai chegar depois de você na sala de aula. E é assim, minha querida, do meu ponto de vista, é na guerrilha. Nos últimos anos, isso não foi mais necessário de fazer. Tipo, não apago mais a lousa, né? E coloco as mulheres no programa, mas fiz isso a vida inteira. E nos últimos anos, dessa história toda de MBL para cá, escola sem partido para lá,
e os caras vão invadir ou não vão, Bruna, não resta outra coisa a não ser ter coragem, né? E continuar insistindo nessas coisas que a gente faz. Nós temos sorte, digo nós, né, da PUC, porque na PUC a gente, apesar de não ser, a gente saber de todos os machismos que estão ali colocados na nossa cara cotidianamente, muitos deles não têm coragem de dizer frente a frente para nós o que eles pensam do que a gente faz. Mas em outras escolas, eu dou aula em outra universidade, já dei aula em tudo quanto for lugar que você possa imaginar, né? A gente sofre de tudo, desde aluno que diz assim para você: ah, não, outra professora mulher, tipo no primeiro dia de aula, né? Até, enfim, outro tipo de questão, né? Mas a ideologia de gênero não existe, né? E a gente tem que tratá-la desse jeito, ela não existe, né? E ir lidando com essas questões com muita coragem e nunca sozinhas, ou seja, sempre vinculadas aí aos nossos movimentos, né, de mulheres que estão em todos os lugares, né? A quarta onda está aí. Obrigada, professora. Temos aqui outra pergunta, é a seguinte. Em 8 de março de 2020, ocorreram diversas manifestações na América Latina em prol dos direitos das mulheres, mas parece que no Brasil o movimento feminista não tem tanta visibilidade. A senhora acha que há essa diferença entre o Brasil e os outros países, como Chile e Argentina? E por quê? Eu acho que tem. Nós temos uma questão importante que é os debates que elas fazem são diferentes dos nossos, porque são histórias de movimentos diferentes, mas elas têm uma coisa em comum que é se entender como pessoas não brancas, se entender como latinas, né? Entender que o Estado colonizador fez e que ele é o violador. No Brasil, nós temos problemas que o feminismo não enfrentou, do meu ponto de vista, da maneira como deveria. Né? Nós somos um país ainda que faz uma divisão que é muito classista, que é profundamente racista, né? E que tem dificuldade de se entender como um país, como mulher latina, como mulheres latinas. Muito obrigada. Coisa que as latinas, as argentinas, as mexicanas, as chilenas, elas não têm. Tá? Porque tem uma coisa que é comum, que é o fato de todo mundo se entender no pensamento fronteiriço, do Ansaldúa, o feminismo da ponte, né? De ter um contato mais... eu não estou dizendo mais próximo, não, mas um contato mais poderoso com a mestiçagem, tal qual elas entendem. Não é a mesma coisa que nós entendemos aqui. Né? Nós temos uma divisão muito louca quando você pensa no tamanho do Brasil, né? E das pouquíssimas vezes que no Sudeste nós falamos sobre feminismo indígena, coisa que você nunca vê acontecer na Argentina, no México, no Chile, né? Em que qualquer congresso que você vai, se discute essas questões. Aqui não. Então, nós temos ainda, do meu ponto de vista, que estou completamente enfiada nessa discussão do feminismo latino-americano a vida inteira, né? Morei no México, militei lá, dei aula no México. É muito diferente essa abordagem. Né? E do meu ponto de vista, nós temos ainda que caminhar muito, né? Para conseguir ter concentrações importantes. Talvez uma concentração importante que nós tivemos, que foi o Ele Não, antes da eleição, que foi maravilhoso. Que aí estava todo mundo lá. Né? Eu acho que o Ele Não tem que ficar na nossa cabeça para sempre, porque foi um momento maravilhoso da mulherada brasileira se juntar. Passou disso, gente, vi umas discussões às vezes que eu não entendo. Eu falo, mano, tanta coisa para discutir e o povo fica, né, com umas divisões que não faz sentido. Muito obrigada, professora. Eu acho que a sua resposta para essa pergunta traz
claramente aquilo que eu comentei no começo, né, que nós precisamos enxergar a América Latina, o movimento feminista latino-americano como uma unidade. E aí eu queria saber se você acha que existe um caminho para nós mudarmos essa visão brasileira que não se enxerga como latina, como parte desse movimento no geral. Olha, Milena, do meu ponto de vista, é isso que nós estamos fazendo. Eu, com os meus cursos, com os textos que eu publico, vocês levando essa discussão para dentro dos centros acadêmicos, para os cursos que vocês fazem, sabe? Eu acho que a possibilidade, uma das coisas bacanas da internet, na última década e meia, foi poder justamente trazer para perto os movimentos feministas não brancos, espalhados pela América Latina como um todo, que quando você vai pegando um por um, você vai vendo um nível de possibilidades que esse feminismo tem e teve na organização de movimentos, na conquista de direitos, né? E que, infelizmente, o Brasil está muito longe, né? Nós tivemos avanços, seja na Argentina, seja no México, por exemplo, em relação à questão do aborto, né? Nós estamos vendo o Chile fazer uma constituinte paritária, e nós ainda temos um Brasil que tem menos representante no parlamento do que o Afeganistão. Nós vivemos uma situação no Brasil de penúria, gente, de penúria legal, de penúria de espaço político, né? Que a gente precisa, de alguma maneira, fazer andar. Né? E eu acho que as iniciativas que no mínimo, levar essa discussão, né? Na universidade, nos movimentos sociais que nós participamos, né? É um caminho, mas é um caminho de formiga, né? Nós não podemos ficar ansiosas nesse sentido, porque são muitos anos, né? Com a síndrome de Sinhá nas costas, né? Que as brasileiras levam para poder se entender, né? Como essa unidade. Muito obrigada, professora. Nesse sentido, quais são as principais pautas do feminismo brasileiro atualmente? Você acredita que a legalização do aborto é uma perspectiva ainda distante aqui no Brasil? Eu acho. Acho muito distante. Tá? E nós temos hoje uma fragmentação muito grande de pautas. O que num certo sentido, Milena, eu não acho ruim, porque nós temos hoje um protagonismo de feminismos aqui no Brasil que a gente não tinha 20 anos atrás. Tá? Então, você tem finalmente aparecendo mais o feminismo das mulheres rurais, o feminismo das mulheres negras, o feminismo das mulheres trans, o feminismo das mulheres indígenas, chegando mais para o sul. Então, nós temos muitas pautas que ainda estão espalhadas dentro desses movimentos localizados identitariamente. Né? Então, eu acho que nós estamos longe de determinadas pautas que nos unifiquem. Por outro lado, Milena, eu não acho ruim esse momento, porque finalmente a gente tem outros tipos de pautas feministas aparecendo mais, protagonizando, coisa que você não tinha antes. Parecia, e eu ainda escuto isso de professoras universitárias, que o feminismo ele é central, é o que nós fazemos, nós brancos, e o resto replica. Quer dizer, a gente ainda tem esse tipo de pensamento acontecendo na universidade brasileira, né? Que acha que as feministas periféricas, indígenas, negras, são objeto de estudos e não aliadas nas lutas, entendeu? Qual que é a merda? Ainda estamos assim. Né? Então, eu acho que a gente ainda vai levar um tempo, né? Para que essa unidade sobre a qual você falou apareça nas questões que a gente faz aqui no Brasil. Mas eu não acho ruim por enquanto, justamente porque esses outros feminismos têm aparecido como protagonistas. Muito obrigada, professora. Eu acredito que essa é a última pergunta. Você comentou sobre o machismo na universidade.
hoje nós estamos aqui fazendo uma palestra, né, sobre a cultura do estupro, mas você acha que existem outros meios da gente combater a cultura do estupro dentro do espaço universitário? Olha, eu acho que, e aí isso vai desde podcasts que vocês podem fazer nas plataformas que vocês têm na universidade. Quando a gente voltar, quando a pandemia acabar, né? E a gente voltar para o espaço universitário, fazer performance no Pátio da Cruz, fazer cine debate, porque eu estou pensando aqui o que a gente pode fazer dentro da universidade, né? Que pode levar a que outras pessoas tenham ideias e fazer isso para fora da universidade. Tudo isso com... E nós temos essa vantagem na PUC, que é não ter catraca. Então, a gente pode fazer eventos abertos à comunidade, né? Não só palestra. Dá para fazer um montão de coisas para discutir isso. Trazer alunos de escolas secundárias para o debate, sabe? Coletivos de meninas adolescentes para o debate. Eu acho que tem um trilhão de coisas que a gente pode fazer, né? Tendo como um objetivo discutir isso. E não apenas isso, porque agora nós vamos ter, com tudo isso, mais Bolsonaro, questões para trazer para a universidade de novo, como, por exemplo, o problema das cotas, que nós não sabemos como é que se essa universidade não vai embranquecer de novo, já que não tem mais Bolsa Cota, né? Que não tem CNPq, não tem CAPES, não tem FIES. Então, todas nós, né? Nós como professoras, vocês como alunas, temos um desafio enorme pela frente na recuperação das pautas sociais nesse país. Então, eu acho que sim, dá para fazer, além de aulas como essas ou cursos, atividades culturais que tenham como centro essa discussão, por exemplo. E depois outras tantas que a gente pode pensar em relação às representatividades, né? Muito obrigada, professora. Essa realmente foi a última pergunta. Gostaria de te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Foi uma aula incrível, foi muito bom te escutar e aprender com você. Espero que a gente possa se reunir mais vezes para continuarmos aprendendo. Claro, meninas, é só me chamar, viu? Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Qualquer coisa é só mandar e-mail. Obrigada, professora. Até a próxima. Imagina, gente. Beijo e um bom final de domingo para vocês, viu? Obrigada, professora.